Queridos irmãos, queridas irmãs que participam da Seja, que nos acompanham mundo afora pela internet, sobretudo aqueles que estão integrados à Seja, como Conceição, João, Tamisa, Renê, em São Paulo, ou Walter, em Recife, que todos recebam o nosso abraço e que Jesus possa amparar a todos. Quem realmente é feliz? Essa é uma questão que normalmente formulamos aqui e acolá, sobretudo quando experimentamos alguma quadra de infelicidade. Existiria alguém feliz na Terra? Ou as pessoas, de algum modo, que classificamos como felizes, será que elas não estariam mascarando os sofrimentos que também nos alcançam? No entanto, nós temos, de uma forma ou de outra, a expressão pública daquelas pessoas consideradas plenamente felizes. Por exemplo, um ícone da felicidade esteve conhecido no mundo inteiro pelos anos 50, anos 60, começo dos anos 60, uma pessoa extraordinária, uma artista conhecida internacionalmente pelas suas produções no cinema, uma mulher que conseguiu ser amada ou namorar pelo menos com o homem mais importante da Terra, para termos uma ideia, que tinha consigo um patrimônio admirável, e a humanidade foi surpreendida no ano 62 com o seu suicídio, o alegado suicídio que até hoje é algo que não é fechado pelos seus biógrafos. Pelo menos o atestado de óbito indica um excesso de medicação com a intenção suicida. Nos referimos à atriz americana Marilyn Monroe, que se notabilizou exatamente pela sua beleza, pela sua capacidade de sedução, pelo seu desempenho na tela e, enfim, pousava para todos como uma das mulheres mais felizes da Terra, pelo menos uma das mais invejadas, e aqui lá também era detestada por outras mulheres, porque, enfim, era o sonho de muita gente. Muitas mulheres gostariam de ter o papel na vida, na existência, que Marilyn gozou. E ficou aquela dúvida, como a história de uma pessoa tão feliz pode ser encerrada de modo trágico? A doutrina espírita nos traz algumas respostas, e aqui e acolá a autêntica mediunidade de Chico Xavier nos ajuda nesse sentido. Na obra Estante da Vida, do espírito Irmão X, que é o mesmo Humberto de Campos, o cronista e jornalista maranhense, radicado no Rio de Janeiro à época, ele escreveu para o Chico, no ano 69, esta obra, e logo no primeiro capítulo nos chama a atenção com o título Encontro em Hollywood. O espírito Humberto de Campos passeava com outro espírito nos Estados Unidos e teve a curiosidade de entrar no cemitério daquela cidade famosa. E, para sua surpresa, justamente junto ao túmulo dessa atriz, estava ela em espírito, ali acolhida por uma espécie de senhora enfermeira. Ela estava com a sua cabeça pendida junto ao peito daquela senhora. E ele, como um jornalista, viu a grande oportunidade, por que não tentar conversar com o espírito Marilyn Monroe e trazer notícias para a Terra, porque a curiosidade de muitos, mas a ideia de Humberto de Campos, ou de Irmão X, era de encontrar elementos construtivos, porque nas piores tragédias, nas histórias mais difíceis, nós temos grandes lições. Basta ver as produções mediúnicas, as reuniões mediúnicas. O mundo espiritual permite, normalmente, que essas pessoas que experimentaram dramas terríveis venham contar sua própria história para nos advertir, para evitar que a gente descambe pelos mesmos caminhos. Gibran Khalil Gibran, certa vez disse: nunca procure condenar alguém que caiu por duas possibilidades. Ou foi você que empurrou, ou aquela pessoa está dizendo que se caminharmos pela mesma trilha, também cairemos. Então, Marilyn Monroe tinha consigo informações importantes que escapam aos biógrafos encarnados. E Irmão X resolveu entrevistá-la.
e ali se deparou com um espírito deprimido, com um espírito muito sofrido, mas ele, desejando dar um curso positivo, construtivo à entrevista, pedia a ela conselhos. Se percebe claramente o desconforto do espírito, sobretudo com relação à sua morte. Ela deixa claro que estava atormentada, e naquela noite, naquela madrugada, ela, desejando tranquilizar a própria mente, com dor de cabeça, tomou um conjunto de comprimidos, mas na intenção de dormir e não de se matar, como até hoje se propala de forma atrevida pelas nossas biografias, essas sim não autorizadas, porque o indivíduo, a moça desencarnou e não pode se esclarecer, a não ser por via mediúnica. Então, ela diz claramente que a tese do suicídio não se sustenta e a incomoda no mundo espiritual. E quando o irmão X deseja adiantar-se um tanto mais quanto esse episódio da sua morte, ela pede licença para não tocar nesse ponto. Ainda se sente perturbada. Mas deixa claro que depois que se viu fora do corpo, expulsa violentamente por força da química do medicamento, ela se depara com espíritos vampirescos, espíritos treinados na área sexual e que a perturbaram por um certo período já desencarnada. Então ela teve um sofrimento pós-morte, mas que agora estava se preparando e gozando, digamos assim, da esperança de uma nova reencarnação, aquilo que todos nós, pelo menos encarnados, já estamos usufruindo. É tudo o que essa mulher, tida como a mais feliz da terra, deseja. Nós estamos tendo essa possibilidade. E aí nós percebemos que nem sempre a lista dos felizes da terra corresponde aos felizes do mundo espiritual. No entanto, essa lista prossegue, porque Allan Kardec, na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, ele chega a levantar chega a escolher 67 depoimentos de espíritos e a classificá-los. Inclusive, há um capítulo inteiro dedicado aos espíritos suicidas. No entanto, ele abre essa série de 67 entrevistas com esses espíritos, com os espíritos felizes. Ele faz questão de apresentar 18 espíritos felizes. Num total de 67, dá em torno de 27%. Portanto, Allan Kardec, desejando talvez nos oferecer uma ideia mais otimista da vida, trouxe o maior número de depoimentos dos espíritos felizes. E o último desses depoimentos, o 18º, é de um rapaz, Maurice Gontran. Maurice Gontran, um garoto que deixou a família inconsolável, porque ele desencarnou exatamente aos 18 anos. Era um menino com muita inteligência, de uma razão fulgurante, que logo foi manifestando as suas possibilidades, e a família o encaminhou para aquilo que à época, na França, sobretudo em Paris, era a grande esperança, o top, digamos assim, de toda a carreira intelectual. Era alguém ingressar muito jovem na escola politécnica, e Maurice Gontran teve essa possibilidade. Estudando, revelando uma capacidade enorme de raciocínio, esse garoto, esse rapaz, tinha uma disposição doentia. Ele era muito sofrido, é que lá tinha crises, e de crise em crise, exatamente aos 18 anos, ele desencarna. Deixou a família desolada, os pais completamente inconsoláveis, sem entender a lógica da vida. Como um menino tão próspero, com tantas possibilidades, com tanta inteligência, numa fase tão importante da sua existência, tinha sua vida ceifada pela morte. E aí o espírito percebeu que essa era a dinâmica da psicologia dos pais, e fala aos amigos da Sociedade Espírita, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, provavelmente ao próprio Allan Kardec, que fosse consolar aos seus pais. E diz mais assim: diga para eles que eu continuo vivo, continuo estudando, e que estou me preparando numa outra existência a fazer uso de tudo que eu aprendi nesta última, porque ele percebia que uma das lamentações da família era entender a lógica da vida. Como é que alguém estuda tanto e depois morre? Aliás, alguns diziam que ele tinha ficado doente por estudar demais. Era uma pessoa muito focada nos estudos. Mas ele disse, ele conhecendo o mundo espiritual, que a sua vida tinha sido encerrada aos 18 anos, obedecendo a um projeto adredemente programado.
porque daquela forma ele seria poupado de grandes provações, de grandes perturbações já presentes na França do seu tempo, naquela Paris em que ele vivia. Então, sensível que era, um espírito delicado, ele mereceu, digamos assim, sair do plano físico, que é um plano de expiações e provas. E assim aconteceu. No entanto, o que aprendeu não fica perdido, porque o conhecimento é um patrimônio para sempre do espírito. As ações morais e o conhecimento vão para sempre. Nós não levaremos a conta bancária, nós não levaremos o guarda-roupa, nós não levaremos muitas coisas às quais nos apegamos. No entanto, o que nós aprendemos e também o que fazemos e que aprendemos também no campo moral, isso fica em definitivo como um patrimônio do espírito. Por isso, a nossa preocupação deva ser exatamente agir nesse campo, dar prioridade a esses campos, porque são conquistas do espírito definitivas. E aí nós temos, mais uma vez, algo que fere a lógica da terra, porque achamos que uma pessoa morrer aos 18 anos, muito inteligente, isso é uma grande infelicidade. Mas o Espírito deixou claro que ele estava profundamente feliz. O que o incomodava era a desolação da parte dos pais. Por isso que ele estava se empenhando em se aproximar dos pais e disse: leve para eles essa notícia, eu irei na frente para prepará-los, mostrando muitas vezes aquilo que acontecia na vida de Chico Xavier, quando os pais o procuravam, seja em Uberaba, seja em Pedro Leopoldo, e havia uma aceitação quase que tácita da família às comunicações recebidas, porque muitas vezes o próprio desencarnado vinha preparando os seus pais, os seus parentes para receber aquela mensagem. E são mensagens de consolação, todas elas indicando de forma robusta, clara, positiva, que a vida continua, que os laços de afeto, que os laços de amor permanecem muito vivos, muito fortes, e que alguém tem um corpo físico e alguém não tê-lo, isso não afeta as relações entre as almas queridas. Normalmente, a atitude dos pais, que via de regra procuravam Chico Xavier à beira do suicídio, era outra. Eles voltavam renovados. Claro, sofriam um processo de luto, mas agora tinha uma significação nova à vida. Conta-se também que essa semana, inclusive na segunda-feira, nós tivemos a data de aniversário de Leon Tolstói, o grande escritor russo, que ainda encarnado tornou-se esperantista e também espírita. Quando ia a Paris, chegava a frequentar a casa de Victor Hugo. Então esse mesmo Leon Tolstói, à época muito rico, conde Tolstói, ele recebia na sua casa, já era um cristão, era considerado um estranho na família, pelas suas preocupações com o Evangelho, com a vivência do Evangelho, e certa vez se chegou ao seu castelo, digamos assim, lá na Rússia, um mujik, um camponês que trabalhava nas suas terras. E aquele homem, sabendo que Leon Tolstói era uma alma sensível, veio reclamar para ele da sua própria infelicidade. Conde, veja como eu sou uma alma infeliz. Eu trabalho nos vossos campos, mas não tenho quase nada. O senhor tem esse castelo, tem essas roupas finas, e eu não tenho nada. Eu tenho muito do que reclamar, eu sou totalmente infeliz. E Leon Tolstói, percebendo que aquela alma precisava de um tratamento de choque para entender o verdadeiro significado da existência, disse: façamos o seguinte, se você cortar o seu braço esquerdo, eu lhe dou 5.000 rublos, a moeda russa da época. 5.000. Você aceita? Diz, mas perder um braço? Não, mas é razoável, são 5.000. Vamos fazer o seguinte, eu vou aumentar a minha oferta. Eu lhe dou 10.000 rublos se você cortar o braço direito e o braço esquerdo. E aí o homem ficou ainda mais confuso, mas... Não, então façamos o seguinte, se você quer dinheiro para viver toda essa existência, eu vou falar em 50.000 rublos. Se você cortar o braço esquerdo, o braço direito e me retirar os olhos, eu lhe dou 50.000 rublos. Aí o homem começou a ficar com medo, porque estava sendo desmontado, os braços, os olhos, ia sobrar o quê? Né? O homem disse: um momento, conde, não, eu prefiro os meus braços, os meus olhos. Ele disse: então, do que é que você está reclamando?
Quantas pessoas desejam exatamente isso, ter um braço que já não tem, um outro que também não tem mais, ter os olhos que você tem diariamente, você como camponês contempla os campos floridos, coisa que muita gente não é capaz de fazer. Então você tem infinitos motivos para ser feliz. E aí o homem foi entendendo que, de fato, mesmo na sua condição de miserável naquela sociedade russa, antes da Revolução Bolchevique, ele era um homem muito feliz, porque tinha N recursos, a começar com o próprio organismo funcionando perfeitamente. Então, para termos uma ideia da dificuldade nossa de definirmos efetivamente o que é felicidade. O espírito Joana de Ângeles, na obra Momentos de Saúde e de Consciência, logo no primeiro capítulo, ela vai apresentar uma tese, digamos, forte, e parece mais ou menos estranha para alguns espíritas, que é o capítulo Decisão de Ser Feliz. Ora, muita gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo e diz: olha, Allan Kardec trouxe do Eclesiastes aquela sentença: a felicidade não é deste mundo. Então nós temos que viver resignados com os nossos sofrimentos, aquela coisa, temos que aprender a ser infelizes, a sofrer. E vem Joana de Ângeles dizendo que nós temos que decidir por ser felizes. Não há uma incongruência. Joana de Ângeles está distante de Allan Kardec e de Jesus, e aí nós percebemos que isso é uma leitura equivocada. A doutrina espírita vai mostrar que uma das maiores infelicidades é a pessoa desejar uma felicidade perfeita, uma felicidade dos deuses. Aí é uma infelicidade. Porque o que caracteriza a condição humana é a felicidade mesclada, é a felicidade somada com alguma provação. Uma coisa é alguém sofrer sem nenhum consolo, outra coisa é ter um significado para a própria dor. Daí porque o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo é Bem-aventurados aflitos. Allan Kardec retoma uma sentença de Jesus e se demora num longo capítulo falando das nossas aflições. E lá fica evidente que é perfeitamente possível ser feliz, mesmo atravessando, mesmo administrando aflições. É a marca dos que estão no nosso nível evolutivo. Todos nós sofremos alguma aflição, mas isso não é motivo de descambarmos para a ideia de que somos infelizes. As chamadas bem-aventuranças, numa tradução do latim, beati, as beatitudes, são 8 felicidades. Daí porque algumas traduções em língua portuguesa, sendo fiéis ao latim, ao texto de São Jerônimo, traduz os beati como felicidades, as 8 felicidades. Jesus desejando 8 possibilidades de sermos felizes. Alguns dizem que o texto em grego, makarioi, é também felicidade. O Macário é um bem-aventurado, aquele que vai ser feliz na ilha das bem-aventuranças. O texto em hebraico, ashrei, quer dizer, sigam em frente. Ora, isso não mostra um conflito entre essas traduções. Elas são concorrentes. Porque aquela pessoa, imaginemos a quem Jesus se dirigiu. As pessoas sofridas de seu tempo, as pessoas perseguidas pelo Império Romano, as pessoas que não eram compreendidas em seus lares, as pessoas que viviam provavelmente na miséria, elas iam ouvir Jesus. E quem foram aqueles que puderam, de algum modo, ouvir o Sermão do Monte? Imaginemos, esses espíritos devem ter até hoje gravado para sempre na sua memória profunda aquele momento, aquela audiência de ter ouvido Jesus enunciar o Sermão do Monte, né? E aí nós precisamos entender que o Sermão do Monte, começando com as 8 bem-aventuranças, ou as 8 beatitudes, ou 8 felicidades, de fato nos prepara a conciliar essa possibilidade. Ou seja, é possível ser feliz mesmo atravessando aflições e prosseguirmos, que essa é a ideia, a noção do hebraico, do ashrei. Então, Joana, ela vai nos dizer, nesse texto, decisão de ser feliz. Primeiro, aqui nós temos que problematizar, decisão de ser feliz. Também nos acostumamos, nas reencarnações que tínhamos uma visão muito mágica, ou mística, ou poética, que a felicidade era uma espécie de presente da deusa Fortuna. Aquelas pessoas, digamos, afortunadas, que recebiam a felicidade. E as desafortunadas não recebiam esse quinhão. E cada um tinha que aceitar aquilo que era um presente dos deuses. Como se nós pudéssemos ser alienados
daquilo que concorre para a nossa felicidade. Quando o Espírito Joana de Ângeles, na obra Convites da Vida, no capítulo Convite à Felicidade, psicografado por Divaldo Franco, vai nos dizer: felicidade é construção demorada, mostrando que nós somos os sujeitos, nós somos os artífices da nossa própria felicidade ou também da infelicidade. Daí porque Allan Kardec vai escrever no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, causas atuais das aflições. São os nossos deslizes, as nossas negligências que vão concorrendo para consequências perturbadoras e que, pela lei da reencarnação, nós nos defrontaremos com esses resultados. Mas Joana, ela coloca a decisão de ser feliz. E a questão é, quem decide? Somos nós que decidimos? São os espíritos ou os deuses? Ou, enfim, as fadas que decidem? Ou ainda, numa perspectiva psicanalítica, quantas pessoas dizem assim: não, quem decidiu minha infelicidade foram os meus pais. É muito comum, nas sessões psicoterápicas, a pessoa trazer aquele número de queixas, diz: olha, o meu pai, a minha mãe foi muito castrador, foi muito isso, foi muito aquilo, e me disse uma coisa humilhante, e desde então eu me sinto um zero à esquerda, e começa o desculpismo, né? Como se pudéssemos responsabilizar para sempre os nossos pais, os nossos professores, por situações da infância, e que, de algum modo, determinaram, digamos assim, a nossa recusa à felicidade. Um determinado psicólogo disse, estava certa vez com um paciente com mais de 70 anos, e o paciente se queixava, disse: se eu não posso me dar o direito a isso, aí o psicólogo perguntou: mas por quê? O senhor não quer ser feliz? O senhor não quer romper definitivamente com essa coisa que trava a sua existência? Eu não posso porque meu pai disse que eu tinha que sofrer isso, eu não merecia ser feliz. Aí o psicólogo reagiu e disse: há quantos anos seu pai disse isso? Meu pai disse isso, ele fez um cálculo quando eu tinha tal idade, há 60 anos meu pai disse isso. Seu pai disse há 60 anos, e há 60 anos você é responsável por não ter relativizado essa fala do seu pai. Você já é uma pessoa com quase 70 anos e pode perfeitamente romper com essa crença que você deixou que ela se enraizasse na sua mente, e fica gastando energia, culpabilizando o seu pai, responsabilizando, enfim, por coisas que você mesmo poderia ter se resolvido na sequência da sua própria vida. Então, quem decide? E fica claro para Joana: eu decido, cada um decide sobre a sua felicidade e sobre a possibilidade de fazer outros felizes. Portanto, essa tese de que, eu já vim decidido, os meus parentes da minha infância decidiram pela minha infelicidade, ou aquela noção muito fechada de karma, eu já nasci para ser infeliz, ou as circunstâncias, né, foi a estrela, a boa ou má estrela, tem um pouco isso também, uma leitura muito mágica do processo. E aí vem também a questão: quando se decide ser feliz? O lugar, o momento é agora. Muitas pessoas reencarnacionistas dizem: não, por enquanto eu estou pagando umas contas complicadas, mas na próxima vida eu vou me dar o direito de ser feliz. Por enquanto eu me sinto muito culpado, portanto eu não me permito ter momentos de felicidade, situações, circunstâncias, opções de ser feliz. Então eu estou me guardando. Quando passar essa chuva, na próxima vida eu venho aliviado, aí sim, eu vou me decidir pela felicidade. E nós não podemos ter um controle sobre vidas futuras, nem sobre vidas passadas. O que passou, passou, e o que não chegou, ainda não podemos ter um controle sobre isso. O único tempo sobre o qual nós temos um controle efetivamente é o agora, é o tempo de hoje. Aí nós temos aquele fenômeno da resistência, que é muito comum em todos nós. A gente vai adiando, na expressão popular, empurrando com a barriga, né? Para amanhã, depois da manhã. É feito o regime que a pessoa sempre começa às segundas-feiras. Felizmente, no calendário sempre tem uma segunda-feira, né? E aí a pessoa vai adiando os projetos. Normalmente nós adiamos as decisões dos projetos que são reestruturantes, aquelas atitudes que vão efetivamente criar uma nova fase na nossa existência. E isso vai implicar esforço, isso vai implicar sair da zona de conforto, isso vai implicar romper, às vezes, até com certas obsessões, e nós vamos adiando. Nós vamos adiando porque, enfim, temos reencarnações nas próximas, porque tanta pressa. Também uma questão: como eu posso decidir em ser feliz?
Muitas vezes nós tomamos uma decisão e achamos que seremos felizes, e é uma decisão equivocada. As nossas decisões, quanto mais graves, elas exigem mais intuição, mais sintonia com os espíritos superiores, com os anjos guardiães, mais reflexão. As decisões de inopino, de afogadilho, assim, de sopetão, normalmente são decisões apaixonadas, atrapalhadas e que resultam em complicações futuras. Portanto, felicidade, usando Joana de Ângeles mais uma vez, é construção demorada. Nós precisamos ir a pouco e pouco, com cuidado, construindo decisões robustas, porque elas terão a possibilidade de dar verdadeiras guinadas em nossa existência. A literatura mediúnica vai provar que uma decisão precipitada provoca, às vezes, a necessidade de várias reencarnações de reajustamento. Quem lê a obra Sexo e Destino, de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, vai ter uma prova disso com o personagem Félix. Lá no Brasil colonial, ele deu uma derrapada, digamos assim, se atrapalhou, e até o século XX, 300 anos depois, ele não tinha conseguido ainda ajustar-se completamente com todo mundo, consequência do seu deslize lá atrás. Então, eu preciso decidir com meditação, com reflexão, com oração, acalmando a mente, pacificando todo o meu universo íntimo, para que eu possa sentir as respostas daquelas questões que formulo. Às vezes também é preciso, nessa perspectiva da decisão de ser feliz, reconciliação com o passado, ou seja, o processo de auto-perdão. Normalmente os espíritos muito exigentes consigo mesmo, eles não se perdoam e deflagram contra si um processo de autoflagelação, de autocondenação, que implica uma infelicidade. O psicólogo junguiano James Hollis, certa vez, foi chamado ao telefone por uma pessoa que parecia muito inquieta. Nos Estados Unidos, ela ligou e dizia que precisava de uma tarde completa com ele. E que tinha que ser naquele dia, era uma coisa muito firme, muito importante. E ele percebeu que aquela pessoa estava muito necessitada. Enfim, organizou a agenda de modo que a reserva ficou garantida. E aquela paciente, de fato, compareceu no dia planejado, no dia programado, e trouxe uma fotografia de uma senhora com uma criança, uma fotografia dos anos 40 do século passado, e ela mostrava e perguntou ao psicólogo: o senhor sabe quem é esta mulher? Não, não consigo ver direito. Sou eu. E o senhor sabe quem é essa criança? Muito menos. É uma criança judia. E ela dizia: o meu drama é que eu sou uma enfermeira nazista radicada nos Estados Unidos. Isso agora, recentemente, nos anos 2000 por aí. Há décadas que eu me martirizo, melhor dizendo, que eu me martirizo, que eu não me perdoo, que eu volto àquela cena em que eu tive a possibilidade de decidir pela vida daquela criança e, atendendo uma prática de ofício da época pelo domínio nazista, eu permiti que essa criança fosse morta. Não me perdoei desde então. E o pior, ficou a fotografia. Toda vez que vejo essa fotografia, volto ao meu passado e me defronto com a necessidade de me punir. Aí nós percebemos um drama. Décadas escrava de um registro fotográfico. Imaginemos numa perspectiva espiritual. Quantas vezes nós também não nos perdoamos? Na obra Voltei, há um caso interessante em que Dr. Bezerra de Menezes, um determinado dia, ele é chamado para conduzir um grupo de espíritos que desencarnaram na cidade do Rio de Janeiro. Me parece 18, não lembro agora. É uma obra do Friedrich Figner, que assina com o nome de Irmão Jacob, psicografada por Chico Xavier. E lá, esse grupo de espíritos, pessoas das mais diversas classes sociais. É uma cena muito bonita. E dentre essas pessoas há um médico que foi humanitário, um homem bom, um homem que, enfim,
colocou a sua vida a serviço da saúde pública no Rio de Janeiro de sua época. Então, eles precisavam atravessar uma espécie de ponte que era um desnível entre uma região umbralina, uma região fronteiriça com a terra, e um plano mais elevado para onde eles iriam. Então, nesse momento que era preciso fazer a travessia da ponte, um grupo de espíritos galhofeiros, de espíritos perturbados, gritou de lá: assassino! O médico sentiu um choque. Ele disse: sou eu. Sou eu como? Sou eu. E imediatamente ele lembrou que na existência anterior ele tinha sido um assassino. Não na última. Na última ele foi um médico humanitário. Mas naquele instante a sua sensibilidade, a flor da pele do perispírito, entenda-se bem, né? Ele estava ali com aquela sentença, o espírito parecia que o conhecia, porque quando gritou assassino, ele ficou paralisado. E o médico fez um juízo rápido e disse: vocês podem seguir com o doutor Bezerra, mas eu não sou digno de compor essa caravana. Eu fico por aqui, porque eu sou um assassino. Aí o doutor Bezerra teve que intervir. Aquelas entidades desejavam, de fato, despertar velhas culpas daquelas pessoas que foram relativamente felizes na última vida. Elas desejavam buscar certos arquivos atormentados. E o doutor Bezerra chama a todos, e ali faz-se o Salmo 22, altera-se o tônus vibratório, e já não escutam mais as vozes dos provocadores, eles avançam. E o mais belo fica para diante, porque da caravana, nos permita aqui puxar a sardinha para a nossa área, o espírito mais luminoso era uma professorinha primária. Que coisa, né? Aquela caravana vai chegando ao mundo espiritual e de longe um grupo que parecia de aves prateadas. Eram crianças volitando, eram os alunos daquela professora, daquela reles professora primária do Rio de Janeiro, da época da Guanabara, que vinha receber a tia, a mestra. Só ela recebeu essa acolhida diferenciada. Por isso que às vezes o salário não quer dizer muita coisa, né? Porque, não é isso? Aqui na Terra o salário do professor ainda é um dos mais complicados. Veja que Allan Kardec, quando era Denisard Rivai, já reclamava disso num texto que ele escreveu sobre 1828. É possível? Kardec deve estar perguntando: o pessoal ainda não tomou as providências lá na Terra? Porque é um problema antigo, né? Só se for na Coreia ou no Canadá, né? Mas em época de eleição tudo acontece, né? Vocês vão ver agora. Enfim, então, essa é a questão da decisão. E, mais ainda, quando nós decidimos, nós estamos decidindo sobre a nossa felicidade. O nosso maior problema talvez seja definir o que é felicidade. E os Espíritos nos socorrem na questão 922 do Livro dos Espíritos. Aliás, é um conjunto de questões, da 922 a 933. Um feixe de questões sobre felicidade e infelicidade relativas. Então, é claro, se fizermos um estudo da história da filosofia, da história da psicologia, nós teremos os mais diversos modelos de felicidade. Desde a felicidade como uma fluência, que é um conceito mais recente, do Flau, né? A felicidade é quando sua vida flui. Desde a felicidade no tempo de Sêneca, de vida beata, né? Quando lá se tem aquela noção de felicidade que está em paz com a natureza, em harmonia com o mundo, é felicidade. Enfim, desde a eudaimonia de Aristóteles, nós teremos várias definições e modelos de felicidade. E os espíritos percebendo isso, e Allan Kardec percebendo isso, formulou a questão, os espíritos, sabendo que a concepção de felicidade é relativa às pessoas, qual seria aquilo que nós consideraríamos o mínimo, o essencial, a base da felicidade? E os Espíritos respondem 3 coisas. Para a vida material, o estritamente necessário. Alguém que tem o estritamente necessário, por isso, pode se considerar feliz. O estritamente necessário implica dizer alguém ter, digamos assim, numa perspectiva nutricional, as calorias mínimas para se manter encarnado. Se um corpo exige 2.000 calorias, 1.500, se alguém tem pelo menos isso, já se pode considerar feliz. É claro que a gente pode ampliar esse processo, uma habitação com mínimo de dignidade, etc, etc. Mas sempre o essencial. O essencial.
E os espíritos acrescentam mais duas condições que constroem, que dão a base para a felicidade. Para a vida moral, consciência tranquila. Está aí uma condição difícil, porque a gente vai remontar a questão 919A, aquela ideia de Santo Agostinho de diariamente fazer a manutenção, de se perguntar à própria consciência se tinha agido corretamente, de formular e multiplicar questões. Está na moda fazer terapia, então a pessoa vai uma vez por semana para o terapeuta, e lá conta os seus dramas, chora as suas dores. Mas Santo Agostinho é mais exigente, ele quer diariamente. Diariamente você tem que fazer um balanço e um encontro consigo mesmo, um autoexame, para poder não perder de vista você mesmo. Então, a consciência tranquila. A consciência que é regulada pela lei de Deus. Consciência, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quando a consciência nos alerta para a culpa, nos alerta para a vergonha, para qualquer coisa, é porque efetivamente há uma discrepância, há um distanciamento entre a nossa conduta e o que está previsto pela lei de Deus. E isso cria um desconforto. Se a gente não der ouvidos, isso vai criar uma complicação. Então, aquele que tem a consciência tranquila pode se considerar feliz por isso mesmo. E ainda uma terceira possibilidade. Esse é, sobretudo, dirigido aos sofredores. Fé no futuro. Porque, normalmente, aquele que está sofrendo, ele tem uma possibilidade. Eu vou me desesperar. Porque, pelo menos aqui na Paraíba, a gente diz, eu vou me desesperar. A gente usa o reflexivo. Lá em São Paulo, em Minas, o pessoal tira o reflexivo. Eu vou desesperar. Vai desesperar os outros, porque não é reflexivo. Mas aqui, a gramática faz a gente voltar para si mesmo, né? Eu vou me desesperar. Porque a pessoa começa a ver a sua dor e começa a não encontrar uma alternativa, uma saída, uma janela, uma porta, qualquer coisa, um horizonte. Então, elas têm a possibilidade mais comum de se desesperar, de se desencantar, enfim. Mas o Espírito fala fé no futuro. Estamos sofrendo no presente, mas nenhum sofrimento é para sempre. Isso pode ser uma tormenta, e sobretudo para os espíritos culpados, que eles estão sofrendo suplícios da própria culpa, e eles se desesperam achando que as penas são eternas. Daí porque aquela questão sobre as penas eternas em O Livro dos Espíritos é uma das questões mais comentadas. E aí, ao invés do desespero, nós podemos perfeitamente reconhecer que há possibilidade, há uma esperança. Ao invés de nos deprimirmos, abrirmos a possibilidade da esperança. Que o sofrimento tem um sentido, e ele também tem um término, e a sua intensidade é diminuída exatamente quando nós reconhecemos a possibilidade de uma saída, de um encerramento, de um desfecho, de um alívio. Nós temos também, na perspectiva de Joana de Ângeles, retomando um pouco o texto, e aqui fica o convite para que as pessoas possam conhecer o texto na íntegra do livro Momentos de Saúde e de Consciência. Joana inicia a sua tese assim: empenha-te ao máximo para tornar a tua vida agradável a ti mesmo e aos outros. É o primeiro desafio. Primeiro ela diz, empenha-te. O ato de se empenhar pressupõe uma atitude vigorosa, ativa. No mundo grego, nós falamos em dois polos. Ou a pessoa é erga ou é patos.